Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos, invariavelmente. Fragmentos da mensagem Sempre Vivos, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Reflexão Espírita, do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. Na mensagem de hoje, a mensagem é ditada pelo espírito Albino Teixeira, que nos convida à reflexão ao dizer: recordemos algumas das grandes palavras legenda da espiritualidade superior no campo da vida, junto aos complementos que lhes são necessários: oração e serviço, ensino e exemplo, amor e construção, verdade e auxílio, fé e esclarecimento, paz e trabalho, cultura e préstimo, estudo e discernimento, entusiasmo e equilíbrio, confiança e diligência, renovação e melhoria, advertência e compreensão, tempo e proveito, vigilância e caridade. Refletimos no assunto porque, se a doutrina espírita nos induz à convicção na imortalidade, semelhante convicção vale pouco sem ação que lhe dê coerência. Espiritismo em Marcha. Agenda. O Grupo de Estudos Espírita Eurípides Barçanufo, localizado na Avenida José Veríssimo 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco, iniciou esta semana o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, da coleção Vida no Mundo Espiritual. Ocorre todas as terças-feiras, às 8 da noite. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Preces por aquele mesmo que ora. Prece para afastar os maus espíritos. Prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos.
Vivendo no mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, do ódio, da maledicência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Prece para pedir a correção de um defeito. Prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição de nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, no momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso e, se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tornei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e consequentemente a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos, que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que se suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados, 5 horas da tarde e às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas, às 7h30 da noite e aos domingos, às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos.
Questão 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Resposta dos Espíritos. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Porque passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento no ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, lemos: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Ante a Luz da Verdade, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defensão. Muitos advogam-lhe a causa e lhe os. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem eterno. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Bairro Nova, Caruaru.
na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru. Localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Estamos novamente, Rádio Ouvinte, na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas com os temas que foram tratados durante a manhã. Lembrando aqui outra vez, né, esse aviso do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, do início do estudo de uma nova obra, Entre a Terra e o Céu, da série Vida no Mundo Espiritual, que é realizado todas as terças-feiras, no horário de 8 às 9 horas, e que é aberto ao público, esse estudo. Lembrando que o Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo se localiza na Avenida José Veríssimo, 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Vamos então para a primeira questão, com os temas que foram abordados nesta manhã. Qual o gênero temível de morte que Emmanuel nos alerta? Logo no início do programa, nós ouvimos na mensagem do livro Pão Nosso Sempre Vivos a definição desse gênero temível de morte. Diz Emmanuel, o da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Vamos analisar mais detidamente a questão. Essa mensagem surgiu do comentário daquela passagem bíblica do Evangelho, aonde é dito pelo Cristo de que Deus é Deus de vivos e não de mortos, se referindo a Isaac, a Esaú, a Jacó, a profetas do Antigo Testamento, que decorrente dessa mensagem do Cristo, necessariamente estavam vivos no mundo espiritual. E é por isso que Emmanuel, comentando a passagem, diz assim: só há um gênero temível de morte, o da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Ou seja, para a realidade mortal da vida, o homem, quando, afastando-se das leis divinas, estabelece pela sua consciência denegrida no mal ações e atitudes que vão lhe causar torturas, remorsos. Nessa atitude do homem, ele realiza, em termos simbólicos, o único tipo temível de morte. Porque morte, como aniquilamento da vida, não existe. A vida continua, estejamos no corpo ou fora do corpo. Mas para aqueles que, por suas ações, estabeleceram um campo de trevas e de peso, através dos remorsos, através das atitudes contrárias às leis divinas, tem como consequência uma espécie temível de morte, que se adapta profundamente
ao estado de inconsciência que as atitudes do homem contrárias às leis divinas realizam. Por isso o grande aviso de Emmanuel a respeito disso. Nós também aqui estamos com um aviso que não foi dado na abertura do programa, que é o da grande caravana Espírita Unidas, que está realizando nessa manhã, junto ao SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, uma grande campanha do quilo. E a informação é de que aqueles trabalhadores que queiram participar, o encontro se dará na Praça João Cabeludo, no bairro Salgado, de lá seguindo para a SEEC. Lembrando que a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru se localiza na Avenida Gonçalo Nunes, número 440, na cidade de Jardim. Então haverá esse grande encontro nessa manhã do dia 7 de abril, né, a partir de 8 horas da manhã. Inclusive o encontro mesmo, a princípio, está direcionado a chegarem um pouco mais cedo, 7 horas, né? Mas ainda dá tempo àqueles que queiram participar. Então é esse aviso que queríamos reiterar. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. O que precisamos fazer para afastar os maus espíritos? No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Coletânea de Preces Espíritas, nas preces direcionadas para afastar os maus espíritos, nos traz a resposta a essa questão. O que precisamos fazer para afastar os maus espíritos? E assim nos é esclarecido. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Então, o que precisamos fazer é estabelecer diretrizes firmes e contínuas no trabalho de burilamento íntimo, de eliminação em nós daquilo que poderia atrair os maus espíritos. E aqui se enquadram os vícios, os desequilíbrios morais, os pensamentos, as emoções e as atitudes que se conflitam com as leis divinas. É nessa direção que a espiritualidade nos chama a refletir se de fato queremos afastar as interferências da presença dos maus espíritos em nossa vida. Nesse último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, são colocados também modelos de como podemos estabelecer a construção dos pensamentos na elaboração da prece. Uma delas que é colocada inicia-se assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, me servindo os bons. Mais adiante diz assim, e é isso que
precisamos estar muito atentos. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, para que nós fechemos os nossos ouvidos, que é uma forma simbólica de estabelecer vigilância nos sentidos de nosso espírito, alinhados aos sentidos físicos, como que nós ouvimos, vemos, sentimos. É preciso o estabelecimento seguro da atenção e da vigilância, associado ao esforço de transformação íntima, para não sermos vítimas das influências, dos desequilíbrios incentivadores, porque é importante ficar bem claro: os espíritos maléficos só encontram acesso a nos impulsionar ao mal se tivermos mantido em nós portas abertas a esse acesso e não tivermos feito o esforço suficiente de melhoramento íntimo, de estabelecermos bases seguras a estarmos sempre em contato com os espíritos do bem. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Segundo Emmanuel, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Emmanuel, na mensagem final do livro Fonte Viva, é a mensagem intitulada Ante a Luz da Verdade, deixa para nós bem claro qual é o sentido da vida. E vejam como Emmanuel coloca, ouçamos. Perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. É incrível essa resposta de Emmanuel, né? Porque poderia muito ele estender conceitos variados para ampliar o nosso entendimento sobre o sentido da vida. Mas ele, em poucas palavras, coloca aquilo que é mais importante entendermos. Primeiro, crescer em serviço. Estar atento à vivência do bem, à vivência da caridade, da prática do amor ao próximo, sob as bases do Evangelho do Cristo. Crescer em serviço. Em seguida, ele acrescenta: e burilamento constante. Burilamento constante é porque a cada dia nós precisamos renovar, através da nossa vontade, o esforço de melhoramento dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, estabelecendo nessa renovação diária o serviço de ressignificação do nosso passado delituoso, de estabelecermos novos hábitos e condicionamentos que nos tornarão agora companhias e parceiros dos espíritos do bem, consequentemente ampliando a nossa área de serviço, utilizando a experiência no corpo durante a nossa reencarnação como o treinamento adequado a prosseguirmos no mundo espiritual ainda mais a serviço do bem e do nosso progresso. Nós estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecidos a todos que nos acompanharam. Estamos aqui todos os domingos às 7:30 da manhã na sua Rádio Liberdade,
Divulguem nosso programa, agradecemos muito. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.